São 10h40 da manhã. Você comeu o biscoito. Um biscoito. Algo que caberia na palma da mão e que demorou exatamente 87 segundos para você mastigar, engolir e esquecer. Mas agora, 6 horas depois, você já comeu metade da caixa, pediu comida por aplicativo, pulou o treino, cancelou o compromisso da noite e está navegando sem rumo pela internet, com a sensação física de que o dia inteiro foi destruído. Você não deveria ter comido aquele biscoito. Mas o problema não foi o biscoito. Foi o interruptor que virou na sua cabeça no momento seguinte, dizendo que já que você estragou tudo, o que se dane. E ao longo de semanas, meses, anos, esse mecanismo invisível vai descrever seu padrão de colapso com uma precisão tão perturbadora que você vai começar a acreditar que é assim que você é. Mas não é. É um erro de sistema que você está reforçando toda vez que trata o primeiro deslize como evidência de fracasso total. Você interpreta esse padrão como falta de disciplina, como fraqueza moral, como prova de que você não tem o que é necessário para sustentar mudança real. Mas através de uma lente de autoauditoria, esse colapso não é falha de caráter. É a consequência previsível de um sistema de identidade binário, onde você só pode existir em 2 estados, perfeito ou fracassado, sem meio termo, sem zona intermediária, sem conceito funcional de recuperação. E quando você opera dentro desse sistema, o primeiro erro não é apenas um erro. Ele é a prova de que você saiu da categoria perfeito e, portanto, deve estar na categoria fracassado. E se você já é um fracasso, então continuar errando não muda nada. O interruptor vira, e o resto do dia, da semana, do mês, se torna uma sequência autorizada de erros que você nem tenta impedir, porque a narrativa já foi escrita. Você já estragou tudo. Pesquisadores observaram isso acontecer em laboratório. Eles pegaram pessoas que estavam em dieta rigorosa e, sem que soubessem, ofereceram a metade delas um milkshake. A outra metade não tomou nada. Depois, ambos os grupos foram colocados em uma sala com tigelas de sorvete e instruídos a provar diferentes sabores. O grupo que não tinha tomado o milkshake comeu quantidades moderadas. O grupo que tinha tomado o milkshake por acidente comeu quantidades absurdamente maiores de sorvete. Muito mais. O padrão era tão nítido que os pesquisadores deram um nome a ele: efeito de violação da abstinência. A lógica era a seguinte: eu quebrei minha regra. A regra era importante. Eu quebrei algo importante. Portanto, eu sou alguém que quebra coisas importantes. Portanto, não importa mais o que eu faça agora. O dano já foi feito. Essa sequência mental não aconteceu de forma consciente. Ninguém sentou e racionalizou o colapso passo a passo. Mas o cérebro executou exatamente essa lógica em segundo plano. E no momento seguinte, a pessoa simplesmente parou de resistir. O milkshake não causou fome física. Ele causou permissão psicológica. E isso é exatamente o que acontece quando você come o biscoito, perde o treino, gasta além do orçamento ou quebra qualquer regra que você mesmo estabeleceu como marcador de identidade. O erro ativa o interruptor, e o interruptor desativa o freio. A analogia mais usada para descrever esse mecanismo é a do pneu furado. Você está dirigindo, o pneu fura. Isso é frustrante, mas é um problema isolado e reparável. Mas a lógica do efeito o que se dane seria a seguinte: já que um pneu furou, vou descer do carro e esfaquear os outros 3. Porque se um já foi, tanto faz. Quando você ouve isso descrito dessa forma, soa absurdo. Mas é exatamente o que você faz quando transforma um erro cometido às 10 da manhã em justificativa para destruir as próximas 14 horas do dia. A matemática é idêntica. O absurdo é idêntico. Mas por que o erro acontece dentro da sua própria cabeça, em vez de acontecer com o objeto físico na estrada? Você não percebe a irracionalidade da sequência. Você sente que faz sentido. Você sente que já que errou uma vez, o dia inteiro está perdido. E esse sentimento é tão imediato, tão convincente, que você nem questiona. Você simplesmente executa. O cérebro humano prefere categorias binárias: sucesso ou fracasso,
certo ou errado, perfeito ou destruído. Ele não gosta de ambiguidade. Ele não gosta de zonas intermediárias, onde você está progredindo de forma imperfeita, onde você erra e volta, onde a trajetória é boa, mas a execução é irregular. O cérebro quer clareza. E quando você constrói sua identidade ao redor de uma regra rígida, tipo, eu sou alguém que nunca como açúcar, eu sou alguém que treina todos os dias, eu sou alguém que nunca gasta além do orçamento, você está criando um sistema onde qualquer violação dessa regra se torna uma crise de identidade. Porque se você é alguém que nunca come açúcar e você acabou de comer açúcar, então você deixou de ser quem você achava que era. E o cérebro, incapaz de processar essa contradição de forma nuanceada, resolve o conflito da forma mais simples possível. Ele muda a categoria. Você não é mais alguém disciplinado que cometeu um erro. Você é alguém indisciplinado. E se você é indisciplinado, então continuar comendo açúcar, pulando treinos e gastando dinheiro, não contradiz sua identidade. Na verdade, confirma. O interruptor não vira porque você é fraco. Ele vira porque seu sistema de identidade é binário demais para sobreviver à imperfeição. E aqui está a parte mais sombria. O primeiro erro também funciona como uma forma de licenciamento moral. Psicólogos usam esse termo para descrever o fenômeno onde fazer algo bom te dá permissão inconsciente para fazer algo ruim depois. Você treinou de manhã, então pode comer besteira à noite. Você trabalhou a semana inteira, então pode desperdiçar o fim de semana inteiro. A lógica é, eu ganhei esse deslize. Mas o efeito que se dane funciona de forma invertida e muito mais destrutiva. Em vez de um comportamento bom te dar permissão para errar, um comportamento ruim te dá permissão para errar mais. Porque a culpa que você sente após o primeiro deslize consome exatamente os mesmos recursos cognitivos que você usaria para exercer autocontrole. Vergonha cansa, frustração cansa, e quando você está cansado, mentalmente esgotado, emocionalmente sobrecarregado, sua capacidade de resistir a impulsos cai drasticamente. Então o primeiro erro não apenas muda sua identidade, ele também esgota sua energia. E o segundo erro, o terceiro, o quarto, todos eles acontecem em um estado de fadiga emocional, onde você simplesmente não tem mais força para lutar. O que parece desistência é, na verdade, exaustão causada pela narrativa de fracasso que você ativou no momento em que comeu o biscoito. Existe uma regra simples que protege contra isso. Nunca dois. O primeiro erro pode ser acidental. Pode ser um deslize isolado. Pode ser um momento de fraqueza, um lapso de atenção, uma situação inesperada que você não planejou. Isso acontece. Mas o segundo erro consecutivo nunca é acidental. Ele é uma escolha. E mais especificamente, ele é o nascimento de um novo hábito. Porque hábitos não se formam a partir de ações isoladas. Eles se formam a partir de padrões repetidos. E quando você permite que o primeiro erro se torne o segundo, você não está apenas falhando duas vezes. Você está ensinando ao seu cérebro que a sequência comer o biscoito e depois comer a caixa inteira é um padrão aceitável. Você está gravando esse circuito. E na próxima vez que o primeiro erro acontecer, e ele vai acontecer, o segundo erro virá mais rápido, mais automático, mais inevitável. Porque agora ele não é mais uma escolha consciente. Ele é a continuação esperada de um padrão que você já autorizou. A regra nunca dois não é sobre perfeição. É sobre impedir que um erro isolado se transforme em um loop autoexecutável. Então o que você faz? Você constrói um protocolo de recalibração imediata. Não um plano para a próxima semana. Não uma promessa de que na segunda-feira você recomeça. Um protocolo para os próximos 15 minutos. Porque o problema não é que você errou. O problema é que você permitiu que o erro criasse uma narrativa que destruiu o resto do dia. E a única forma de interromper essa narrativa é agir imediatamente de forma contrária a ela. Você comeu o biscoito? A próxima refeição é impecável. Você pulou o treino? Você faz 10 flexões agora. Você gastou além do orçamento?
Você registra o gasto imediatamente e ajusta a próxima compra. A ação não precisa ser grande. Na verdade, quanto menor e mais executável, melhor. Porque o objetivo não é compensar o erro. É provar para o seu cérebro que a narrativa de colapso total é falsa. Que você não é alguém que desiste. Que você é alguém que erra e volta. E você prova isso voltando. Não amanhã. Não na próxima segunda-feira. Agora. O mito da segunda-feira é um dos mecanismos de autossabotagem mais populares e mais destrutivos que existem. A lógica é a seguinte: eu já estraguei hoje. Eu já estraguei essa semana. Então vou aproveitar o que resta do fim de semana, relaxar, me preparar mentalmente, e na segunda-feira eu começo de novo. Limpo, renovado, motivado. Isso soa razoável. Mas o que realmente está acontecendo é que você está negociando com o tempo para evitar o desconforto de voltar agora. E cada hora que você adia o retorno, você está aumentando o dano acumulado, aumentando a inércia, aumentando a dificuldade de voltar. Porque voltar depois de 15 minutos é fácil. Voltar depois de 3 dias é muito mais difícil. Voltar depois de 2 semanas exige reconstruir hábitos que já começaram a se desfazer. O momento mais fácil para corrigir o erro é imediatamente depois que ele acontece. E o único motivo para não fazer isso imediatamente é porque você está tentando evitar o desconforto de encarar o fato de que você falhou. Você quer fugir da autoconsciência. E o exagero, o colapso, o que se dane, tudo isso funciona como anestesia emocional. Se você comer a caixa inteira, se você destruir o dia inteiro, você não precisa ficar sentado sozinho com o desconforto de ter comido um biscoito. Você transforma o erro pequeno em um erro tão grande que ele justifica a fuga. E enquanto você está fugindo, o sistema continua quebrando. Pense sobre isso. O dia tem 1440 minutos. Você errou em 15. E por causa desses 15 minutos, você está prestes a desperdiçar os 1425 restantes. Isso não é lógica. Isso é o efeito "o que se dane". Executando a mesma falácia do pneu furado, mas dentro do tempo, em vez de dentro do espaço. Um erro cometido às 10 da manhã não contamina as próximas 14 horas do dia. Ele contamina apenas os minutos em que aconteceu. Mas você trata o tempo como se ele fosse uma unidade indivisível. Como se o dia fosse uma coisa única, que ou é perfeita ou é destruída. E enquanto você operar com essa lógica, o primeiro erro sempre vai virar o interruptor. Sempre. Porque você não tem uma categoria mental para progresso imperfeito. Você não tem um modelo de identidade que sobreviva a falhas. Você só tem perfeito ou fracassado. E quando você não é mais perfeito, o único lugar que resta é o fracasso. Mas aqui está a verdade mais dura. Você, a pessoa assistindo isso agora, ainda está protegendo o mesmo padrão que diz querer quebrar. Você ainda está usando a mesma lógica binária que transforma erros pequenos em colapsos totais. Você ainda está adiando a correção para um começo limpo imaginário que nunca chega porque você continua estragando o começo limpo com o próximo erro. Você ainda está definindo sucesso como ausência de falhas, em vez de defini-lo como velocidade de retorno após a falha. E enquanto você fizer isso, o efeito "o que se dane" vai continuar destruindo semanas inteiras de progresso. Porque o sistema que você está usando é projetado para falhar na presença de imperfeição. E imperfeição não é algo que você pode evitar. É algo que você precisa aprender a processar sem colapsar. A correção não é evitar o primeiro erro. A correção é garantir que ele nunca se torne o segundo. E isso exige uma mudança de identidade. Você não pode mais ser alguém que nunca erra. Você precisa ser alguém que erra e volta rápido. Você não pode mais medir seu progresso pela ausência de falhas. Você precisa medi-lo pela sua capacidade de recalibrar imediatamente após a falha. Estudos sobre autocompaixão mostram algo surpreendente. Pessoas que perdoam a si mesmas rapidamente após um erro voltam ao comportamento correto muito mais rápido do que pessoas que passam horas ruminando sobre o fracasso. Não porque a autocompaixão seja mole, mas porque ela impede que o erro se transforme em narrativa de identidade.
Ela permite que você veja o erro como um evento isolado, e não como evidência de quem você é. E quando o erro é apenas um evento, ele não tem poder para virar o interruptor. Ele é só um biscoito. E o próximo momento é uma nova escolha. O pensamento que quebra o padrão é este: eu errei agora e vou fazer a próxima escolha certa. Não ou e. A conjunção importa, porque ou cria exclusão, ou eu sou perfeito, ou eu sou um fracasso. Mas e cria coexistência. Eu errei e eu vou consertar. Eu falhei e eu vou voltar. Ambos são verdadeiros ao mesmo tempo. E quando você consegue segurar ambos na sua cabeça sem colapsar, o interruptor perde o poder. Você pode comer o biscoito e fazer a próxima refeição impecável. Você pode perder um treino e fazer o próximo. Você pode gastar além do orçamento e ajustar a próxima compra. O erro não te tira do jogo. Ele é parte do jogo. E o jogo não é sobre nunca cair. É sobre levantar rápido. Defina sucesso como 80% de consistência, não como 100% de perfeição. Porque se o sucesso exige perfeição, então qualquer imperfeição é fracasso. E quando você fracassa, o interruptor vira. Mas se o sucesso é definido como a maior parte do tempo, então um erro isolado não muda seu status. Você ainda está ganhando. Você ainda está progredindo. Você ainda é alguém que está no caminho certo, mesmo que o caminho tenha buracos. E essa mudança de definição, essa mudança de 80 para 100, é a diferença entre sistemas que colapsam na primeira falha e sistemas que sobrevivem a anos de imperfeição. Você não está quebrado. Na verdade, pela maioria das métricas visíveis, a intenção costuma ser real. As regras que você estabelece são sensatas. Os objetivos que você persegue são legítimos. O esforço que você coloca nos primeiros dias é frequentemente impressionante. Mas isso é exatamente o ponto. O problema não é a intenção. O problema não é a capacidade. O problema é que você está operando dentro de um sistema de identidade que não tolera imperfeição. E enquanto esse sistema estiver ativo, o efeito "o que se dane" vai continuar convertendo erros isolados em colapsos totais. A solução não é mais disciplina. A solução é um padrão que sobreviva à falha. Um protocolo que funcione no momento exato em que você mais quer desistir. Um modelo de identidade onde errar uma vez não significa que você virou outra pessoa. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um sistema que trate o erro como informação, não como sentença. E você precisa da coragem de voltar nos próximos 15 minutos, não na próxima segunda-feira. Porque o tempo entre o erro e a correção é onde o padrão inteiro é decidido. E se você conseguir encurtar esse tempo, se você conseguir fazer a próxima escolha certa, mesmo depois de ter feito a errada, você vai descobrir algo perturbador. Você vai descobrir que nunca foi fraqueza. Era só um interruptor que você não sabia como desligar.